Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal no YouTube. Hoje pensei em gravar mais este vídeo, dos poucos que já he gravado. É uma preocupação que levo no meu coração, de verdade. Já há muito tempo, de uns 3 anos para cá, de onde começou esta pandemia, que também me ajudou mais na conversão minha e corrigir a minha vida como cristão, conhecedor da nossa fé católica, conhecer mais a fundo os sacramentos da nossa Santa Igreja, do catecismo da nossa Santa Igreja, das Sagradas Escrituras, para assim também eu poder ajudar todo aquele que queira corrigir a sua vida, para poder se salvar a sua alma, porque nos tempos atuais deste mundo moderno, a humanidade se afastou do Criador. Muitos de nós que nos chamamos de católicos, hemos criado um Deus falso, misericordioso, que todos se salvam, que ninguém se condena, que não há inferno, não há o diabo e que todos se salvam. Mentira. Deus é misericordioso, é verdade. Misericordioso, mas também é justiça, é justo. E Deus castiga e corrige a quem ama. E o inferno é verdadeiro, como o diabo é verdadeiro. Como o diabo tentou a Eva, tentou Jesus, e hoje mais que nunca, neste mundo moderno, onde a humanidade se afastou do Criador, vamos por um caminho bem largo. A perda da nossa fé, a condenação da nossa alma. E é por isso que nestes tempos atuais, e eu também, como he corrigido a minha vida, muitas coisas da minha vida, quero ajudar todo aquele que queira ver este vídeo. E isto é como uma pregação e uma catequese para ensinar todo aquele que queira se formar como um verdadeiro católico, conhecedor da sua fé a fundo, como formar-se e preparar-se como um verdadeiro católico para aprender e também ensinar aos seus filhos. Acredite que é urgentemente e é necessário ensinar aos nossos filhos como preparar-se, lendo o Catecismo da Santa Igreja como guia para poder interpretar as Sagradas Escrituras, lê-la, para não desviar-se da nossa Santa Igreja Católica, porque se não somos guiados por a nossa Santa Igreja Católica, temos a tendência de interpretar mal a Sagrada Escritura e desviar-nos para falsas doutrinas, como há tantas no mundo. E isso seria muito, muito triste. Vamos por um caminho que não é o de Deus. Então é necessário que nós aprendamos a conhecer a nossa fé a fundo no sacramento da nossa Santa Igreja, que depois, no final, vou explicá-lo melhor. Vou ler aqui um capítulo do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 27. Aqui o Senhor Jesus fala
da porta estreita. Vou ler e pouco a pouco vou explicando. A palavra de Deus, há que ler-la e meditá-la no nosso coração para poder compreender o que estamos lendo e o que o Senhor nos diz aqui. Se lemos muito depressa como um livro qualquer, não se vai compreender. As Sagradas Escrituras não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, sagrada, a palavra de Deus. Por isso, é necessário que nós la lemos e la meditemos no nosso coração. Vou ler aqui, então, o capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus, do versículo 13 ao versículo 27. Aqui, o Senhor fala da porta estreita. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que seguem por ele. Como é estreita a porta e quão apertada é o caminho que conduz à vida, e como são poucos os que o encontram. Aqui o Senhor nos está dizendo que a porta para o que conduz à vida é muito estreita, nos exige muito oração, corrigir a nossa vida, ir à missa, se confessar, e muita coisa que o Senhor nos pede. A porta larga que conduz à condenação da nossa alma, e muitos se perdem. Os prazeres deste mundo, só basta analisar e pensar tudo o que há neste mundo de mau. De bom é o caminho hacia Deus, é muito difícil. Vou seguir lendo para não alargar muito e depois vou explicando. Aqui o Senhor nos fala dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos. Vorazes, pelos seus frutos os conhecerás. Porventura, pode colher-se uvas dos espinhos, dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Toda a árvore boa dá bom fruto, e toda a árvore má dá mau fruto. A árvore boa não pode dar mau fruto, nem a árvore má dá bom fruto. Toda a árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Pelos frutos, pois, os conhecerás. Aqui o Senhor nos fala da árvore que dá bom fruto e a árvore que dá mau fruto. São todos aqueles que põem os ensinamentos do Senhor na sua vida. Educa os seus filhos como verdadeiros católicos, cristãos, crentes. Ensinamos aos nossos filhos e eles crescem com essa ensinança, e também ela transmite aos seus filhos. E são os bons frutos. Ora, uma fruta é tudo aquilo que se afastou do caminho de Deus e vai para um caminho da perdição, da condenação. E o bom fruto é conhecido por as suas boas ações, de tudo aquilo que pratica
os ensinamentos de Deus e vá para o caminho hacia Deus e os ensina. O mau fruto é tudo aquilo que é desobediente a Deus e não ensina. E se condena. Não tem tempo para Deus. Ensina coisas erradas como vemos neste mundo. Como estamos a ver. Não dá frutos bons. É por isso que é necessário sermos preparados, formados como verdadeiros católicos nas ensinanças do caminho hacia Deus, com conhecimento da palavra de Deus, do catecismo da nossa Santa Igreja, dos sacramentos da nossa Santa Igreja, a riqueza dos sacramentos que temos na nossa Santa Igreja. Vou seguir lendo aqui. Aqui fala o verdadeiro discípulo. Nem tudo o que me dizem, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, em teu nome que expulsamos os demônios, e em teu nome que fizemos muitos milagres. E então diz-lhe, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticastes a iniquidade. Aqui o Senhor fala dos mesmos falsos profetas, como hoje temos muitos falsos profetas. E aqui fala dos maus discípulos, que é onde Deus não os reconhece. Por que não os reconhece? Temos a nossa Santa Igreja. Jesus identificou a sua Igreja sobre Simão Pedro e disse, tu te chamarás Pedro, e sobre esta pedra identifico a minha Igreja, e a força do inferno não perceberá contra ela. No outro mais também diz que faz a pergunta aos apóstolos quem é ele, e daí onde Pedro então diz que ele é o Messias, e então ele dá-lhe essa resposta, e então identifica a sua Santa Igreja sobre Pedro e sobre todos os apóstolos. E a Pedro lhe diz, o que desatares na terra queda desatado no céu, e o que atares na terra queda atado no céu. Deus aí, Jesus aí, está dando autoridade a Pedro como chefe da sua igreja para guiar as suas ovelhas. No outras passagens, já lo digo mais claro, apacenta-me rebanho. Jesus lhe diz a Pedro, não recordo neste momento o versículo nem o capítulo, mas está nas Sagradas Escrituras. Não vou buscá-lo agora por não alargar muito o vídeo, porque teria que buscá-lo aqui, porque não o sei de memória. Mas é importante que nós aprendamos que aqui o Senhor fala de ser fácil, não são verdadeiros discípulos, como hoje em dia temos milhares de denominações cristãs diversas. Hoje em dia, alguns agarram a Bíblia, aprendem-se uns versículos e já começa a pregar.
e a identificar uma igreja. Há tantas por aí, pois esses são os falsos profetas, falsos discípulos, não são da igreja verdadeira, não pertencem à igreja de Jesus. A igreja de Jesus é uma santa, católica, apostólica e romana. Foi fundada sobre Pedro e sobre todos os apóstolos, e desde Pedro até o Papa Francisco. Portanto, todas as que vieram depois não são verdadeiras. São falsas igrejas. Porque a Igreja Católica é uma só. Em outra passagem das Sagradas Escrituras, diz também que a Igreja é uma, que a Igreja não está dividida, que a cabeça da Igreja é Jesus e o corpo é a Igreja, e a mãe da Igreja é a Virgem Maria, que é a mãe de Jesus, da cabeça da Igreja, pois ela é a mãe de toda a Igreja. São todos aqueles que se bautizaram. Quando somos batizados, passamos a ser dessa Igreja santuário de Deus, templo de Deus, que habita em nós a Santíssima Trindade, porque somos bautizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde esse momento recebemos a Santíssima Trindade e passamos a ser Igreja de Deus vivo. Por isso é muito importante que todo católico que não é formal ou não tem conhecimento da sua fé, é importante que se prepare a se formar como verdadeiro católico e aprenda a sua fé e o sacramento da nossa Santa Igreja. Temos o batismo, onde passamos a ser parte da Igreja, desse corpo de Cristo. Depois temos a primeira comunhão. Os crianças dos 7, 8, 9 anos se preparam para receber a primeira comunhão. A primeira comunhão é a Cristo que recebem por primeira vez na sua vida de crianças. Por isso que a catequesis, a catequista ou o catequista tem que ser formado, ter conhecimento da sua fé, das Sagradas Escrituras, do Catecismo da nossa Santa Igreja, para que os crianças sejam bem formados a fundo e que falem verdadeiramente do inferno e do diabo, porque hoje em dia, por não assustar a criança, já não querem falar disso, e não, ao contrário. Quando eu era pequeno, a mim me ensinavam e falavam disso, do diabo, do inferno. Isso não me matou, aqui estou, como tantos outros nós católicos. É necessário que aprendamos e que ensinemos assim, como o Senhor nos pede. É muito importante que todo catequista ou catequista, para poder formar as crianças. E depois, quando vamos crismar, que é o crisma, onde confirmamos o bautizo, quando fomos batizados pequenos, volvemos a confirmá-lo no crisma. Somos crismados, já grandes, e somos formados também para ser novos apóstolos, para anunciar a boa nova a toda criatura, para que essa ensinança não fique atrás no passado, se siga transmitindo. Por isso é que é necessário que nós
temos em oração, sempre, todos os dias. Se temos tempo para ver televisão, falar com qualquer amigo, duramos horas e horas, como não vamos ter tempo para Deus? Para fazer o Santo Terço, dedicar uma hora para Deus. Deus nos espera sempre de braços abertos, Ele está aí à nossa espera. Não obriga, Deus não obriga ninguém. Tem que ser de vontade nossa. Mas é muito importante que aprendamos e tenhamos confiança em Deus, na nossa fé. Deus é verdade. O céu é verdadeiro. O purgatório também é verdadeiro. Os que vão para lá se salvam. Mas os que são condenados ao inferno, são condenados eternamente. E não saem daí mais nunca, porque ficam privados da presença de Deus. Já foram condenados, por isso que nós, nesta vida, temos chance mientras estamos vivos, porque a vida neste mundo são 2 dias. Um já passou, o outro não sabemos quando é. Pode ser hoje mesmo, durante a noite, pode ser amanhã, não sabemos. E por isso que é importante que estejamos preparados, confessados. Na nossa Santa Igreja temos o tesouro mais grande dentro da nossa Santa Igreja, no Sagrário. Católicos, sejamos católicos de verdade, conhecedores da nossa fé. Não vayamos atrás de coisas falsas, de astrologia, nova era que se é infiltrado dentro da nossa Santa Igreja, adivinhações, ir com adivinhos, aquele adivinho futuro, ou aquele adivinho que te fez mal ou fazia mal ao outro. Que é isso? Astrologia, horoscopo, signos, tudo isso é falso, tudo isso é de Satanás, isso não vem de Deus. Bruxarias, feitiçaria, tanta coisa cá neste mundo para perder as almas. Um verdadeiro católico não pode ir para essas coisas nem acreditar nisso. Recorda que nós, batizados, somos templo de Deus, santuário de Deus. E se nós vamos para essas coisas, estamos a profanar esse santuário, esse templo de Deus, com adultérios e tanta maldade que fizemos neste mundo, como eu também fui um assim, e por isso corrigi a minha vida. Lhe pido a Deus e me confesso, claro, eu me confesso com o sacerdote, porque por meio desse sacramento que nós vamos a se confessar com o sacerdote de coração arrependido, é que temos o perdão de Deus. Porque o sacerdote é que está consagrado a Deus para esse mistério que Deus ensinou, o mistério de Deus. Como Deus, na última ceia, quando partiu o pão e repartiu a copa de vinho, dizendo que isto é meu corpo e meu sangue, que será derramado para perdão de muitos. Isso lo fez Jesus, não lhe digo eu, é a palavra de Deus. Noutra passagem das Sagradas Escrituras, Jesus diz: o que come do meu corpo e bebe do meu sangue te dará vida eterna. Lo diz Jesus, as palavras de Deus. Então, tomamos em conta estas grandes verdades que Deus
nos ensinou, nos ensina, nos dias de hoje, a nossa Santa Igreja, para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando. Despertem, católicos. Ainda estamos a tempo de converter as nossas vidas, arrependermos, salvar a nossa alma. Vêm tempos difíceis, vêm coisas duras para toda a humanidade. Há muita maldade do mundo. Aprendamos a defender a nossa fé, defender a vida dos inocentes, crianças que são assassinados no ventre da mãe, lhe arranca o bracinho e as perninhas com pinças. Que é isso? Isso é uma monstruosidade contra os inocentes. Gritamos contra o aborto. Devemos defender a vida dos inocentes. Por ano, no mundo, há 16,3 milhões de assassinatos, crianças não nascidas. E agora com essas guerras que estamos a ver por aí, isto é o começo de uma terceira guerra mundial, acreditem. Muitos me dirão que eu estou mal da cabeça ao dizer essas coisas, mas há um plano por detrás de tudo isto. Estão trabalhando muito para esta guerra se vai estender. Vem coisa muito feia por aí, católico e católica. Despertamos. Faça mais oração. Entrega mais a si a Deus. Do Santo Terço que Nossa Senhora nos pediu. E nos pede hoje mais que nunca, como em Fátima, Lourdes, no México, em tanta parte do mundo. Hoje mais que nunca a Nossa Mãe do Céu se aparece a muitos videntes. Chora, lágrima de sangue, preocupada, sofre muito por nós, porque ela sabe o que vem para nós. Ela sabe o que nos vem para nós e por isso nos alerta a que façamos penitência, a que corrijamos nossas vidas. Hoje em dia há muitos divórcios. Casais que se han casado por a igreja com a bênção de Deus se separam por procurar outra, tanto igual a mulher como ao homem. O amor é bonito entre um homem e uma mulher que se ama e se respeite, os filhos, os netos, a família unida. E o mais bonito que pode haver entre um casal. Importante. Eu não tive essa sorte. Não foi fácil a minha vida, mas não vou falar nisso aqui nestes momentos. Também por falta de conhecimento da nossa fé, da parte minha e da parte também com quem eu tinha, pois, mãe das minhas filhas, e todos os casais, porque se houver conhecimento a fundo da Palavra de Deus, do Catecismo da Santa Igreja, dos ensinamentos da nossa Santa Igreja, dos sacramentos, as famílias foram outras, não houveram tantos divórcios. A família o mais bonito, pai, os filhos, os avós, família unida. Hoje em dia se ha perdido os valores cristãos entre as famílias. Me recordo nos tempos de meus avós e meus pais, e sempre digo isto,
nos meus vídeos. Aquilo era bonito, era tempos duros, mas era bonito. Onde os filhos pediam a benção os pais, os tios, os avós, e se não o faziam, eram corrigidos por os seus pais. Hoje em dia já dizem que isso já não se usa, que isso era nos tempos dos nossos avós. Isso não se usa. A bênção é sagrada, a bênção de Deus. Quando um filho pede a bênção ao pai, o pai diz-te a benção, fica abençoado, a bênção de Deus. Isso são valores cristãos, valores da família. Aprendemos a defender a nossa fé, a vida dos inocentes. Aprendemos a defender a família. Entre o homem e a mulher e os filhos. Vejam como está o mundo por falta de conhecimento da nossa fé, de oração. Corrigir as nossas vidas. O afastamento de Deus. A humanidade se afastou do Criador e por isso dá no que estamos a ver no mundo hoje em dia. É por isso que nós católicos, eu faço a chamada aqui a todo católico e não católico, se não eres católico, não acreditas, pensa, analisa, senta-te, pensa, analisa e vê como o mundo está. As estações que temos. Temos inverno, outono, primavera e verão. Tudo está direitinho. As estações. Temos o tempo da chuva, temos o sol. Tudo está bem feito. Então, despertem para a vida, porque o Criador de tudo o que se vê no mundo, deste mundo, é Deus. Ele é o Criador de tudo, o dono da vida, nos deu a vida a nós, criou Adão e a Eva, e diz que se multiplicaram e se multiplicaram. Deus é o dono da vida, o dono de tudo o criado. Sem Ele, nada haveria existido. É por isso que nós, católicos e não católicos, devemos analisar mais, pensar mais. Hoje, no mundo científico, muitos científicos acreditam em Deus. Há alguns que não acreditam, mas muitos deles que não acreditavam, hoje em dia, haver estudado tanto a ciência, já reaccionaram e sabem que o mundo não se criou assim por assim, como dizem muitos científicos. Não. Alguém poderoso que criou o mundo é Deus. Ele é o dono da vida, o Criador de tudo o que há. Sem Ele, nada existia e sem Ele não podemos viver. Então, defendamos a nossa fé. Defendamos a vida dos inocentes. E defendamos a nossa Santa Igreja. Porque é muito importante. E defendamos a família, as famílias, os valores cristãos. Não se deixe atacar por tudo aquilo que quer destruir a nossa Santa Igreja, destruir as famílias. Aprendamos os valores cristãos, os valores da vida, dos inocentes, o valor da nossa fé. Defendamos a nossa fé, a nossa Santa Igreja.
Como diz Nossa Senhora, o silêncio dos justos fortalece os inimigos. Não lhe digo eu, lo diz Nossa Senhora nas aparições, como a Pedro Rigis, do Brasil e Anguera. Há 35 anos que Nossa Senhora lhe aparece. Isto é uma grande verdade. Quando Nossa Senhora aparece, ele cai de joelhos, não se ajoelha, ele cai de joelhos. Aconselho que todo aquele católico que queira pesquisar por internet, a Pedro Rigis, vidente de Anguera, Brasil. Aconselho que veja esse vídeo. E hoje temos muitos sacerdotes bons, como temos também maus sacerdotes, maus obispos, maus cardeais, que querem destruir o rebanho, destruir a nossa Santa Igreja. Hoje, nos dias atuais deste mundo moderno, de há muito tempo, a maçonaria se ha infiltrado dentro da Igreja, mas agora estão mais preparados, têm mais força. Porquê? Porque se estudaram nos seminários com um propósito, se formar como autoridades, obispos, cardeais, sacerdotes, para destruir a nossa Santa Igreja. Por isso que hoje vemos a muitos sacerdotes que não podem dar uma homilia contra o pecado. O que Deus nos ensina nas Sagradas Escrituras, que devemos falar disso, do que o Senhor nos fala aqui, a palavra de Deus. Falar do pecado, de tudo o que Deus nos ensina, o bem e o mal. O mal e o pecado. E por isso, nestes tempos atuais modernos, faço um chamado a todos, católico e não católico, a que aprenda a se formar como verdadeiro católico nas ensinanças do Catecismo da Santa Igreja, nas Sagradas Escrituras, nos sacramentos da nossa Santa Igreja, e aprendamos o significado da Eucaristia, que é Jesus real que está aí. Quando o sacerdote levanta a Deus, recordo que a minha mãezinha, recordo que ela às vezes dizia, estão levantando a Deus quando eu estava em casa. Levantando a Deus é quando o Pai está levantando, é levantando a Deus, pois é mesmo levantando a Deus. E a palavra mais certa, mais correta, levantando a Deus. Quando consagra a Eucaristia, já é Deus real, presente, verdadeiro. Não é simbólico. A minha mãezinha dizia muito, estão levantando a Deus. Mais de uma vez eu ouvi ela estar a dizer. Ela ficava em silêncio a ouvir. Por isso, agradeço muito ao meu pai e à minha mãe por haver ensinado a nós. Sempre fazia o terço, com a família toda. Éramos bastante, 11. Era muito bonito. Pena que eu não segui por esse caminho. Fui crescendo ao longo dos anos, foram passando. Depois de 60 anos é que venho aprendendo. Também tive que haver essa pandemia. Me fez reflexionar muito na vida. Tantos seres humanos, tantos irmãos que perderam a sua vida com essa pandemia. E acreditem, vão preparar mais. Isto siga, isto continua. Por isso é importante que
nos preparemos como verdadeiros católicos. Bem, é por hoje, não vou alargar mais este vídeo. Essa é uma preocupação também, eu como católico, que corrigido parte da minha vida, também quero fazer que tudo aquilo que queira ver o meu vídeo, ou vir isto é como uma catequese, Maganho, para tudo aquilo que se queira se formar como verdadeiro católico, para estes tempos difíceis que nos aproximamos, que é necessário se formar para poder ensinar os seus filhos. Acredito que vão ensinar coisas contrárias, o que o pai e a mãe ensinam em casa. Coisas contrárias ao que a nossa Santa Igreja ensina. Que ela vai conduzir por esse caminho que o Senhor nos diz aqui. O caminho da perdição, o caminho amplo, largo. Por isso, é necessário, católico, que me vê aqui, por este meio, que aprenda a se formar como verdadeiro católico. Ler o Catecismo da Santa Igreja, das Sagradas Escrituras, conhecer os sacramentos, a riqueza do sacramento da nossa Santa Igreja, para poder ensinar ao seu filho, porque também querem mudar o Catecismo e partes, alguns textos das Sagradas Escrituras que ofendem esses novos direitos. Não são direitos, ao contrário. Não posso pronunciá-lo aqui claramente porque também sou sancionado no meu canal e estou novo com o meu canal e não quero, mas dou a compreender do que eu quero expressar. Bem, é tudo, não vou alargar mais este vídeo. Vou pedir que sou novo neste canal e seria bom que tudo aquilo que veja este vídeo, se puder subscrever ao meu canal, ou partilhar, ou dar um gosto, que assim também o YouTube pode recomendar o meu vídeo a mais pessoas, a mais irmãos católicos, se queiram ouvir o meu conselho, a minha pregação, a minha catequese, para assim também se preparar e ensinar a outros. É muito importante. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.